Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 4 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar hoje o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. O que estais procurando? Onde moras? Vinde ver. Encontramos o Messias. Meditamos hoje sobre o chamado, ou o início do chamado de André e João, mesmo que ele não se identifique. Tudo começa com uma frase do Batista: Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos vão atrás de Jesus. Nesse encontro não há muitos discursos teológicos, mas uma simples experiência concreta. Onde moras? Vinde ver. Era por volta das 4 da tarde. Esse encontro foi tão chocante que João se lembra até a hora. Ficar com Jesus naquela tarde, fazer experiência da intimidade de sua casa com Maria, faz nascer a mais alta fé. Encontramos o Messias. Fiquemos hoje na casa de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele naquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Quefas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. André e o outro discípulo procuram Jesus e Jesus permite que viva uma experiência extraordinária. Aceita de levá-los para dentro da sua casa. A vocação nasce desta proximidade íntima com Jesus. Levar para dentro de casa significava naquele tempo trazer a pessoa na roda mais íntima de parentes e amigos. Precisa aqui colocar bem a nossa lupa. André e outro discípulo não estão pedindo uma simples informação, um endereço. Eles não são carteiros e nem têm um recado para levar. O que eles buscam é uma experiência íntima com Jesus. Desejam conhecer Jesus e Jesus responde a este desejo sincero e profundo. Ficar com Jesus oferece resposta a todas as nossas perguntas e projeta um facho de luz na nossa vida. Tente se colocar na pele desses personagens que o trecho de hoje nos apresenta. Tente imaginar um pouco como devia ser a casa que acolhia Jesus naquele momento. Quem estava dentro daquela casa? Os estudos arqueológicos mostram que a maioria das casas da Galileia eram casas muito pobres e humildes, tipo pau a pique, feitas de barro e cobertas de sapê. Podiam ser até de pedras, mas sempre eram muito humildes.
Dentro da casa, sem dúvida, havia Maria, e os discípulos entraram na intimidade de Jesus e Maria. É aqui que nascem as vocações. Colocando o nosso coração no lugar certo, encontraremos o nosso tesouro. Trata-se de algo muito simples: ir onde Jesus está e ficar com Ele. Esse é o nosso tesouro, ir onde Jesus mora. Não precisa de coisas extraordinárias. Não se fala que André e o outro discípulo começaram a voar, levitar. Só se diz simplesmente que ficaram com Ele, e a experiência foi tão forte que depois de anos, muitos anos, ainda se lembravam do horário exato desse encontro. Era por volta das 4 da tarde. A emoção foi tão grande que esta primeira experiência com Jesus ficou gravada de forma tão indelével no coração e na mente dos dois que nunca mais se esqueceram. Ficar poucas horas com Jesus e Maria revirou a vida deles. André, depois desse fato, sem hesitação, vai à procura do seu irmão Pedro, que apesar de ser um pescador concentrado na pesca, era sensível à espera do Messias, e com espontaneidade e segurança diz: "Encontramos o Messias." André foi tão decidido nesse anúncio que tirou Pedro dos seus afazeres e o arrastou até Jesus. Ali Pedro também teve uma experiência extraordinária. Seu nome, ou seja, sua essência, mudou já nesse primeiro encontro. Irmãos, esta reflexão deveria ser suficiente para entender como tudo nasce da intimidade com Jesus. Tudo nasce da oração, e sem esse ficar com Jesus, não adianta escutar palestras, não adianta ler livros. Tudo isso tem valor somente se mantivermos um constante relacionamento com Jesus na Eucaristia. O mesmo Jesus que André encontrou, o mesmo Jesus que o convidou para a sua casa, é o da Eucaristia, que hoje convida a nós a entrar na sua intimidade. Precisa recortar esse tempo para ficar com Jesus. Precisa deixar as nossas redes na praia, como Pedro fez. Provavelmente ele estava até saindo para pescar, porque era costume pescar à noite. Mas deixou tudo para encontrar o Messias. Precisa deixar o nosso trabalho, os nossos projetos para ficar com Jesus. Faça hoje essa experiência. Recorte uma hora de adoração, ou se não consegue, pelo menos meia hora. Se ajude com um esquema de adoração que vem com esse diário, ou que você encontra no Pão MB. Ajude-se com esses instrumentos se você não está acostumado, mas procure essa intimidade com Jesus. É disso que você tira a força para evangelizar, para arrastar os irmãos. Vamos agora ouvir novamente o trecho de hoje, nos colocando na pele destas personagens. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: "Eis o Cordeiro de Deus." Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: "Que procurais?" Eles responderam: "Rabi", que quer dizer mestre, "onde moras?" Ele respondeu: "Vinde e vede." Foram, viram onde morava e permaneceram com ele naquele dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou:
encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então conduziu até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Quefas. Vamos parar um pouco e gravar na nossa mente, escrever no nosso caderno as frases-chave que nos atingiram. Nesse momento podemos escolher o nosso propósito, escutando o que Jesus quer de nós. Não esqueça também de marcar o tempo para a tua adoração, mas escolha um propósito que você pode viver durante todo esse dia. Fiquemos mais um pouco meditando como podemos colocar em prática o propósito que Jesus nos inspirou.
ficar com Jesus. Paz e alegria a todos. Vinde ver. Paz e alegria a todos. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome
areia